Olá, qual seria a percepção correta acerca de Deus? Será que o compreendemos como Ele é? Será que temos lhe agradado com nossas posturas? Será que temos agido da forma como Ele espera? Qual seria a face mais íntima de Deus? É essa obra que eu quero abordar do teólogo e filósofo Renaud Blanc, em sua obra A Face Mais Íntima de Deus. Então, a obra é essa. A Face Mais Íntima de Deus, de Renaud Blanc. Quem é Renaud Blanc? Renaud Blanc é teólogo, filósofo e professor titular emérito da Pontifícia Faculdade de Teologia de São Paulo. Ele tem 83 anos e apresenta uma crítica severa a líderes cristãos que ignoram a face mais íntima de Deus. Blanc apresenta Cristo, o Deus encarnado e ignorado em sua essência, inconscientemente pelos cristãos de todos os tempos e convenientemente aos detentores de poder de todos os tempos. Às vítimas de todos os tipos de violência, Blanc anuncia o Deus que quer ser amado e não temido. Deus, afirma Blanc, não está situado com os poderosos, mas com os fracos e desprotegidos. Ele não tem fixação por templos luxuosos, apesar de terem lhe construído um ao preço do suor e sofrimento do povo. Deus, afirma Blanc, rejeita todas as formas de opressão. E desde o êxodo hebreu no Egito até os atuais meios de maximização de lucros, só há uma resposta: Deus é contra. Se Deus se posiciona em defesa dos fracos e oprimidos, nenhuma instituição que se refere a ele deveria transigir com a opressão. A contextura que Jesus habitava também é abordada por Blanc. Ali, a percepção era retributiva. A percepção da relação com Deus era retributiva. O que seria isso? Se a pessoa padecia de algum mal, de alguma doença, se ela era enferma, se ela tinha qualquer tipo de sofrimento, se ela subsistia com dificuldade, se ela padecia de privações, se ela tinha uma vida difícil, se ela era pobre, ela imaginava que aqueles males que ela sofria era resultado do seu pecado, ou dos pecados dos seus antepassados, e que por isso ela recebia de Deus castigo. Ao contrário, se alguém era rico, se nada lhe faltava, se essa pessoa tinha uma vida próspera, vivia regaladamente, imaginava-se que essa pessoa era justo e fazia a vontade de Deus, e que por isso Deus o abençoava. Essa era a percepção retributiva. A pessoa recebia segundo os seus atos. Então, havia ali naquele período um extorsivo sistema tributário religioso, além dos impostos devidos ao Império Romano. Isso, é claro, resultava em uma profunda e estruturada injustiça social. Havia uma parcela de excluídos do culto no templo e uma classe de privilegiados que usufruíam dos impostos. Cristo denunciou esses desmandos se posicionando ao lado dos desprezados, representando a vontade de Deus em condenar tais abusos e revelando a postura teológica correta para todas as religiões. Então, as críticas de Jesus referentes ao sistema religioso de sua época devem ser compreendidas como advertência, exemplo e paradigma da atitude de Deus,
diante de toda e qualquer instituição religiosa que se formou ou se formará no decorrer da história. Deus, afirma Blank, revela um novo modelo de homem em Cristo, oposto à prática de focar sempre no vencedor. A verdade pouco assimilada pelos cristãos de Cristo no Natal, de uma criança indefesa e frágil, pronta a ser amada e não temida, o oposto de um general que inspira respeito e temor, nunca o amor. Essa deve ser a postura do cristão. Inspirar o amor. Inspirar o desejo de ser amado e não de ser temido. Não de que sintam medo dele. Essa é a mensagem que Blank passa na obra dele. Segundo Blank, os homens fazem uso do nome de Deus para justificar a própria agressividade. O Deus bíblico se posta contra aqueles que sacrificaram a Cristo no ato da ressurreição. Por Deus se opor àqueles que crucificaram a Cristo, por isso ele foi e o ressuscitou. A cruz se justifica pela ressurreição. A ressurreição de Cristo é um catalisador de esperança para vítimas de quaisquer violências, punições e intimidações. A capacidade de ressuscitar mortos, assim como a nossa própria ressurreição, nos mostra a implantação do futuro reino de Deus. Assim conclui Blank em sua obra A Face Mais Íntima de Deus. Blank ele mostra em sua obra que Deus é um Deus que se opõe às opressões, às intimidações, aos abusos, às injustiças, e ele demonstra que Deus é um Deus que está pronto, que anseia por ser amado, que ele tem ojeriza a aqueles que utilizam o seu nome para impor medo e opressão. Com isso eu concluo a obra do filósofo e teólogo Renaud Blanc. E lhe peço que você participe com os seus likes, suas críticas, suas sugestões e elogios. Então, fico por aqui. Deus te abençoe. Um grande abraço.